Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e é uma semana decisiva que a gente tem que estar ligado em Brasília, através do presidente Bolsonaro, e também uma semana importante que vai começar o recesso do Congresso. E o que é que está em expectativa? A liberação oficial do início dos pagamentos do gás dos brasileiros. Primeiro ponto, 50% do valor nacional deve ser anunciado o calendário, deve ser anunciado essa semana. Há uma grande previsão que isso aconteça antes do Natal. O Natal, lembro que vai ser no dia 25 de dezembro, mas aí teremos o dia 24, que é na sexta. Então deve sair no dia 23. Há alguns técnicos parlamentares que já confirmam que a demora foi aprovar a PEC dos precatórios e também a confirmação dos 300 milhões de reais. Com isso definido, já foi liberado os 300 milhões de reais, o governo já tem como bancar. E houve um problema também sobre a liberação, né? Alguns dados desatualizados por parte das mulheres vítimas de violência doméstica. O governo iria pagar os 50% do gás no dia 10 de dezembro. Como houve esse atraso nesses dados, o ministro segurou. Mas agora os dados já estão em fase de finalização, de atualização, enfim, há duas prováveis datas. Agora, dia 23, ou seja, daqui para o dia 23 cai numa quinta-feira, ou, como alguns técnicos dizem, deve ficar para outra semana, ou seja, lá para o dia 29, talvez dia 30. A verdade é que o próprio ministro João Roma Neto deve confirmar os pagamentos do gás a 5 milhões e 500 mil brasileiros que terão direito aí a 50% do gás nacional. Então, é uma semana decisiva para isso. Outra definição também que se refere ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial acabou na 7ª parcela no mês de outubro. Alguns parlamentares, são deputados de oposição e de situação, estão cobrando, estão exigindo que o presidente possa sancionar uma medida provisória, ou seja, com que 25 milhões de brasileiros possam ter direito a receber esse valor, ou seja, pelo menos um mês de prorrogação. São famílias, pessoas que ficaram de fora do Auxílio Brasil com o fim do auxílio emergencial. Novembro, milhões de pessoas ficaram sem nada. E agora, dezembro, o governo estava aguardando a definição da PEC. Como a PEC foi aprovada, aquele plano B que seria para prorrogar ficou guardado. E a gente questiona, por que guardar se tem milhões de pessoas passando fome nesse momento? Essa é a questão. Alguns parlamentares entenderam a mensagem e estão cobrando, tanto os parlamentares de oposição, né, que fazem a esquerda, quanto os da direita, que fazem situação, apoiam, fazem parte da base de apoio do presidente Bolsonaro. Ou seja, até o dia 31 de dezembro, o presidente pode fazer isso, sancionar uma medida provisória para pelo menos pagar um mês de auxílio emergencial para 25 milhões de brasileiros. O que é que você deseja? Espera que isso aconteça? Então fica com a gente que eu vou explicar, tá? Primeira coisa, eu sempre lembro que temos as hashtags. Eu vou mostrar para você que é o plano, a gente está pedindo, cobrando de forma pacífica para que isso aconteça. Vocês lembram também sobre a questão do retroativo, que o governo deve pagar aquela diferença em janeiro? Referente ao que faltou em novembro. O governo não tinha dinheiro, por isso que não pagou em novembro. Agora tem 106 bilhões de reais. Então aí deve ser liberado sim o que faltou em novembro em janeiro. Para fazer um resumo das principais informações, para trazer todos os detalhes, então acompanha com a gente, tá? Informações importantes. Bem, primeira coisa que eu lembro é sobre os pagamentos que continuarão amanhã. Amanhã é dia 20 e teremos os pagamentos desse jeito aqui. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Portanto, amanhã teremos esses beneficiários do Auxílio Brasil. Amanhã, dia 20, como você está vendo aí. Portanto, NIS 7, final do NIS 7, recebe amanhã os seus R$400 no mínimo de Auxílio Brasil. Tem gente que recebe mais do que 400, esses que recebem mais não terão redução, porque há um comentário de que pessoas iriam ter o valor reduzido, negativo. Quem recebe mais de 400 continua recebendo o mesmo valor. Agora, as pessoas que recebem mais de que 400 não terão direito ao retroativo do que faltou em novembro. Aí sim, tá? Final do NIS 8, recebe na terça, dia 21 de dezembro. Final do NIS 9, recebe dia 22 de dezembro. E na quinta-feira, dia 23, final do NIS 0, e aí encerra
os pagamentos do Auxílio Brasil de no mínimo R$ 400 nesse mês de dezembro. Só lembrar, em novembro, 13.200.000 pessoas receberam menos de R$ 400. Então esse valor é o complemento, a diferença que o governo chama de retroativo. Essas pessoas terão direito a receber isso em janeiro. Não é que o governo seja obrigado, não tem nenhuma lei, não está definido em lugar nenhum que o governo é obrigado a pagar isso. Mas vocês lembram que estamos no ano pré-eleitoral. O presidente, agora o governo tem dinheiro, o presidente deseja ser reeleito. E isso é uma questão de honrar o seu compromisso. O presidente disse, junto com sua equipe, que ninguém iria receber menos do que R$ 400 com o fim do Bolsa Família. Lembram? O Bolsa Família acabou em outubro e novembro, muita gente ficou a ver navios, esperando receber 400 e não saiu. Saiu só aquele reajuste de 17,84%. E o pior, teve muita gente que nem aumento teve redução. Então, essa diferença, o governo deve honrar os compromissos, o presidente deve fazer isso, liberar esse pagamento. Antes não tinha dinheiro, agora tem mais de 106 bilhões de reais, por isso a expectativa é grande de que seja confirmado isso. Tá? Então, em janeiro deve ser pago sim, pelo menos essa é a expectativa. Se o presidente deseja ter o apoio de milhões de brasileiros, então deve liberar. Nesse caso, são 13.200.000 beneficiários que estão esperando receber essa diferença que o governo chama de retroativo. Por exemplo, muita gente pergunta o que é retroativo. Em janeiro, você vai receber essa diferença se realmente o governo confirmar essa liberação. Em novembro, você lembra quanto recebeu? Deixa eu lembrar aqui. Muita gente voltou a receber o antigo valor do Bolsa Família com reajuste de 17,84%. Então, quem recebeu auxílio emergencial, quando tinha acabado em novembro, aliás, acabou em outubro, então em novembro você voltou a receber aquele valor que recebia no Bolsa Família antigo. Então, muita gente voltou a receber R$ 41. Como o governo liberou um reajuste de 17,84%, esses 41 com reajuste foi a R$ 49. Então, o governo deveria pagar 400. Como faltou 49 para 400, então nesse caso faltou em torno de 351, talvez 352 reais. Nesse caso, esses 351 ou 352 reais é o retroativo. É a diferença que você deve ter direito a receber em janeiro. Então, em janeiro, o governo paga os 400 reais, mais esse retroativo, nesse exemplo, seria 352 reais. Quando soma tudo, dá 400 com 352, 752 reais. Esse é o valor que você deve receber em janeiro. Por isso, há uma grande expectativa de que o presidente honre sua palavra do jeito que ele prometeu, e ninguém iria receber menos de 400, em novembro receberam, e agora o governo tem a chance de honrar os compromissos. E aí é uma expectativa, tá? Bora continuar com as informações. Em novembro, quem recebeu mais de R$ 400 reais do Auxílio Brasil, aí nesse caso esses não terão direito ao retroativo, porque o valor que eles receberam foi mais de 400. Quantas pessoas receberam? Cerca de 1,5 milhão de pessoas receberam mais de 400. Então, esses não terão direito ao retroativo. 1,5 milhão não terão direito ao retroativo. Apenas os 13,2 milhões que receberam menos do que os R$ 400 reais, ok? Próximo ponto, bora lá, com mais detalhes. Bem, essa semana foi uma semana importante, a gente lutou, brigou e graças a Deus deu tudo certo, acompanhamos diariamente a votação, os discursos, as análises, os destaques, os debates. Estou falando da PEC dos precatórios. A PEC 23, depois veio a PEC 46, enfim. A PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara e já foi promulgada. Isso foi muito importante. O Congresso Nacional promulgou, na última quinta-feira, dia 16 de dezembro, a Emenda Constitucional 114, com a segunda parte da chamada PEC dos precatórios. Eu lembro que o texto é proveniente da proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 46/2021, que recebeu os trechos da PEC 23/2021, que não era de comum acordo entre Câmara e Senado. A Emenda Constitucional 114 foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira, dia 15 de dezembro, e no dia 8 de dezembro o Congresso havia promulgado a PEC 113, que também estabelece um novo regime de pagamento de precatórios e de norma fiscal com os trechos da PEC 23/2021, que eram consensuais entre as duas casas, Câmara e Senado. Com a medida, os recursos estão garantidos para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400, ou seja,
foi aprovado o auxílio permanente de 400 e o Auxílio Brasil permanente. Isso é muito bom, o governo agora tem dinheiro para bancar os 400. Eu sempre lembro que não ficou claro, não ficou assim claro a situação sobre o dispositivo, ou seja, tudo que o governo precisa pagar precisa de finalizar uma fonte, e essa fonte não foi finalizada. Por isso que ainda há dúvida sobre esse valor de R$ 400 é o valor permanente ou é o valor apenas até dezembro do próximo ano, 2022. O governo tem a fonte, que é a PEC, os 106 bilhões. Desse total, o governo vai pagar 54 bilhões de reais para bancar o Auxílio Brasil, pelo menos até dezembro do próximo ano. O Alex, de janeiro o valor vai ser reduzido? Aí é que não ficou claro. Existe uma questão de dispositivo. O governo precisa apontar uma fonte. O que é isso? É de onde vai sair o dinheiro. Para essa fonte, que é Auxílio Brasil 2022, a fonte se chama 54 bilhões da PEC dos precatórios. Agora, há fontes que o governo tem, como a reforma do imposto de renda, como a privatização dos Correios e Telégrafos, inclusive o ministro Paulo Guedes, ele reclamou muito sobre essa questão, que deixaram passar a oportunidade de não confirmar essa aprovação. Ele reclamou, chiou muito, e não gostou. Ele disse que, palavras dele, é inadmissível encerrar o ano sem privatizar Eletrobras e Correios. O ministro da Economia afirma que interdição de outros poderes na venda das empresas cria precedente desagradável, porque o governo contava com a venda também dessas empresas, Correios e Telégrafos e Eletrobras, que não foi definido para ser também a futura fonte do pagamento de programas sociais. Parte deles seria justamente para ajudar aí programas sociais, que é o nosso caso, é o Auxílio Brasil. Então a gente vai acompanhar isso. Alguns parlamentares dizem que isso não é problema, as fontes podem ser apresentadas durante ou ao longo do ano. Outros dizem que isso é o de mínimo. Bem, vamos acompanhar tudo isso, tá? Sobre o auxílio emergencial para os pais-chefes, os pais solteiros, muita gente ainda tem dúvida. Eu lembro que o governo está pedindo uma retirada do projeto de crédito. O presidente da República, Bolsonaro, ele encaminhou a mensagem ao Congresso Nacional solicitando a retirada de tramitação do projeto PLN 43/21, que abre crédito especial de 2,8 bilhões de reais para pagar uma cota extra do auxílio emergencial a pai solteiro. O objetivo era pagar nesse mês de dezembro uma cota complementar aos homens monoparentais, que são os pais solteiros ou chefes de família que criam os filhos sozinhos, sem cônjuge, sem companheira ou companheiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele explicou que o crédito especial não será mais necessário em razão da promulgação da PEC dos precatórios. Isso porque, com o espaço fiscal aberto neste ano pela mudança no cálculo do teto de gastos, o Poder Executivo poderá abrir créditos extraordinários para suprir as despesas de vacinação contra a Covid-19 ou relacionadas a ações emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico. Assim, o objetivo é atender integralmente a cota extra do auxílio emergencial com crédito extraordinário de 4,15 bilhões de reais, de acordo com a estimativa do Ministério da Cidadania. Ou seja, resumindo a ópera, dependemos do Congresso. Mas não vai ter aí o recesso? Vai. Então, se não for liberado, se não for aprovado, eu lembro que o governo tinha derrubado, o governo tinha aprovado, ou seja, o presidente Bolsonaro, ano passado, tinha tirado o direito dos pais-chefes a não receber cota dupla e sim cota simples de R$ 600. Só que, em junho desse ano, o Congresso derrubou esse veto. E aí voltou a dar o direito aos pais-chefes. Então, os pais-chefes têm direito a receber 5 parcelas referente ao ano passado. São 5 vezes 600, R$ 3.000. A comissão mista do Congresso aprovou. Agora depende de ser votado, ou seja, é uma coisa que depende agora do Congresso. Se o Congresso confirmar, então o governo deve pagar 5 parcelas de R$ 3.000. São 2 tipos de pais-chefes, pais solteiros. Primeiro tipo de pai que está no Auxílio Brasil. Esse que está no Auxílio Brasil recebendo 400, se o governo confirmar, se o Congresso confirmar, então esse pai receberá em janeiro e fevereiro 2 cotas. Nesse caso, 2 divisões dos R$ 3.000, 1.500 para janeiro, 1.500 em fevereiro. Se não for aprovado agora em dezembro, aí fica para janeiro ser votado ou fevereiro, e aí a gente vai acompanhar. O outro pai-chefe é o pai que não está no Auxílio Brasil. Aquele pai que recebeu o auxílio emergencial ano passado, então, se o Congresso aprovar, esse pai deverá receber ainda nesse mês de dezembro
R$3.000, uma cota única, de uma só vez. Então, essa é a expectativa. Dependemos do Congresso. Estamos acompanhando para saber quando é que o Congresso vai definir tudo isso, tá bom? Outro ponto sobre sobre os 3 milhões de novos beneficiários do Auxílio Brasil. Essa notícia é muito boa, com a promulgação da PEC dos precatórios pelo Congresso Nacional, como foi veiculado, né? Inclusive a gente acompanhou durante esses últimos dias, ficarão disponíveis os recursos para viabilizar a ampliação do Auxílio Brasil, ou seja, os beneficiários da parcela mínima de R$400 de forma permanente terão direito. Inicialmente, a promessa do governo era ampliar um novo programa social já para esse mês de dezembro. No entanto, como a PEC teve alterações no Senado e precisou retornar à Câmara, não houve tempo hábil para garantir os recursos necessários, ou seja, devido ao atraso na votação e dos debates. Agora, com a liberação do espaço fiscal, a expectativa é zerar a fila de espera do Auxílio Brasil, ou seja, as pessoas que estavam no Bolsa Família, junto com aquelas categorias como mães-chefes. Mães-chefes funcionou no auxílio emergencial. Agora, no Auxílio Brasil, infelizmente, as mães-chefes parece que o governo não está tendo bons olhos, mas deve dar prioridade a elas para que elas possam entrar no Auxílio Brasil, entendeu? Então, é 1,5 milhão de pessoas que estão na fila de espera do antigo Bolsa Família e mais outro 1 milhão, talvez 1,5 milhão, ou seja, que estão aí aguardando, estão no Cadinho Único. Então, com a PEC dos precatórios aprovada, o governo deve selecionar essas novas famílias a serem enquadradas no programa a partir de janeiro. Aquelas quase 3 milhões de pessoas, portanto, estarão entrando em janeiro. Essa é a grande expectativa e a gente está acompanhando de perto. Se entrar em janeiro, esses 3 milhões, quase 3 milhões, então se juntarão uns 14,7, aí somará 17, talvez um pouco mais, 17,5 milhões de famílias que estarão recebendo, no mínimo, R$400 do programa Auxílio Brasil. Junto com isso está também o Pente Fino. Eu lembro que o Pente Fino vai observar cada situação. E o caso mais importante é estar com o CAD único. Eu sempre digo, se você fez a atualização do seu CAD único, se fez, parabéns, funciona legal, não terá nenhuma surpresa desagradável. Porém, pessoas que precisam de atualizar dados como mudanças de endereço, nasceu um filho novo, o seu filho mudou de escola, um filho saiu da sua casa, não mora mais com você, são essas informações. Se houve alguma mudança, então procure o CRAS, atualize. Não tenha uma desagradável surpresa na hora que chegar o seu dia de pagamento e está lá o nome bloqueado. Por quê? Porque o pente fino está rolando. Então, sempre recomendo, vá no CRAS, atualize os seus dados, tá? É necessário fazer isso a cada 2 anos. Faça a sua parte, para você não ter uma surpresa desagradável quando for receber o seu Auxílio Brasil. Essa é a nossa recomendação, tá bom? Quem ainda não tem um CAD único, se você conhece alguém que se enquadra, que tem chance de entrar no Auxílio Brasil, eu recomendo você compartilhar esse vídeo com ele, com ela. Mande ele ou ela procurar o CRAS para fazer o CAD único. O CAD único está sendo muito procurado, por isso que vários CRAS no Brasil estão dando uma ficha, estão agendando para o final desse ano ou para o início de janeiro, tá? E aí é fundamental, faça o seu CAD único porque está tendo um peneirão. A seleção das famílias que estarão entrando, o governo já está fazendo. Estamos aguardando que a qualquer momento deve ser confirmado a entrada dessas novas famílias. O governo, lembro, que não quer parar por aí. Na hora que colocar 17 milhões, 17,5 em janeiro, o governo vai querer colocar mais beneficiários. Ao longo do ano, deve ficar em torno de 20 milhões de beneficiários, porque houve uma alteração em 2 categorias, pobreza e extrema pobreza. Extrema pobreza era para quem recebia quem ganhava, quem tinha uma renda per capita de até R$ 89. Aumentou para 100 e tem um projeto na Câmara que deve aumentar, definir o novo valor para R$ 105. E a categoria de pobreza, que antes era R$ 178. Quem ganhasse até 178, no caso, fazia parte da pobreza, quem tinha uma renda per capita até nesse valor, aumentou de 178 para R$ 200. Há um projeto na Câmara para ser definido para 210. Então, com essas mudanças, o governo pretende aumentar em janeiro de 17, durante ao longo do ano, novos beneficiários irão entrar e aí poderá chegar a 20, talvez um pouco mais, 20 milhões de pessoas. Então, são mais de 4 milhões aproximadamente que poderão entrar nesse programa, tá bom? Os 300 milhões de reais que o Congresso aprovou para pagar o auxílio gás, o Congresso aprovou na última sexta-feira, dia 17,
Foi uma informação maravilhosa a liberação desse valor, 300 milhões de reais, para poder abastecer já nesse ano o programa Gás dos Brasileiros, que é destinado a subsidiar a compra de gás de cozinha para as famílias de baixa renda, que é o projeto de lei 42/2021. Então, eu lembro que o programa foi criado a partir do projeto da lei do Senado, e aí a gente está aguardando o início desses beneficiários, ou seja, vai começar com 5,5 milhões de famílias. Isso é excelente. Deixa eu encerrar com a notícia boa, que eu trouxe isso em vídeos anteriores e muita gente perguntou, é que o governo vai lançar agora, no início do próximo ano, um programa de microcrédito para pessoas negativadas e também para empreendedores. O governo vai lançar esse programa, valores de R$1.000, R$3.000, R$5.000, R$8.000, R$10.000 até R$15.000. O negócio é o seguinte, você que está com o nome sujo no SPC ou no Serasa, você poderá fazer esse empréstimo via Caixa Tem. Alex, isso vai ser definido quando? Bem, o governo está preparando para lançar. Quando lançar, em janeiro, aí vai passar as regras, os detalhes, quem de fato poderá ter chance. Muita gente me perguntou, dizendo o seguinte, Alex, eu sou do Auxílio Brasil, eu posso entrar, eu posso pegar esse empréstimo de até 15 mil? Gente, precisamos aguardar. É um projeto que está engateando e que deve ser lançado em janeiro, tá? Talvez janeiro para fevereiro. O governo vai lançar no início do próximo ano. O projeto está sendo capitaneado pela Caixa Econômica Federal e vai oferecer valores de até R$15.000 e com juros, pelo menos o que a Caixa vem falando, serão os melhores juros do mercado financeiro. Então, essa vai ser uma iniciativa das apostas do Executivo justamente para alavancar a economia no próximo ano. Ou seja, R$3 bilhões entrarão no mercado, entrarão no comércio, enfim, através desses empréstimos. Microcrédito para empreendedores e negativados, pessoas que estão com o nome sujo no Serasa, na Serasa e também no SPC, tá bom? Vai ser via Caixa Tem, valores de até R$15.000. Tá sabendo que estamos aqui com a campanha. A campanha continua, gente. E se tem campanha, eu peço para você compartilhar. É o seguinte, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. São duas campanhas importantíssimas que a gente pode fazer parte e a gente deve, lógico, compartilhar. Essa é a campanha aqui, ó. Hashtag quero o meu retroativo. A gente tem que exigir, pedir que pague o retroativo de novembro em janeiro, agora no próximo mês. Deve acontecer, mas precisamos sim. Comenta aí, compartilha e coloca. Hashtag tudo junto, quero o meu retroativo, tá? E o outro é sobre o auxílio emergencial. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Isso é referente a 25 milhões de pessoas que ficaram de fora com o fim da 7ª parcela do auxílio emergencial em outubro. O auxílio emergencial acabou, porém, existe um tal de plano B que iria começar se a PEC não foi aprovada. O que foi que aconteceu? A PEC foi aprovada. E o plano B? Aquela verba que ia ser usada no plano B, está onde? E é isso. Parlamentares de oposição à situação estão reunidos e pressionando o presidente Bolsonaro para que ele prorrogue pelo menos um mês. Isso vai ser bom para esses 25 milhões de brasileiros que estão de fora do Auxílio Brasil e ficaram de fora de tudo. E vai ser bom para o próprio presidente Bolsonaro. A lei assiste, a lei permite isso. Até o dia 31 de dezembro ele pode fazer isso. E o governo tem 106 bilhões de reais. Olha aqui, ó, hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Alex, você acha que isso é possível? Bem, pequenina chance. Assim como foi os R$400. Muita gente estava em dúvida. Alex, será que esses 400 o governo vai querer pagar mesmo? Será que eles vão querer aprovar? Acho que não. E a gente foi fazendo a campanha, acompanhando diariamente e olha aí, no resultado, foi aprovada a PEC 23 e hoje a gente tem R$400 de Auxílio Brasil. A mesma coisa é essa a questão. Vamos lutar por esses brasileiros que estão sem nada. Vai ser bom para o governo, para a reeleição do presidente Bolsonaro. A lei permite isso. O governo não aprovou 5,7 bilhões? O presidente foi contra o fundão, o fundo eleitoral, mas o Congresso derrubou o veto do presidente e aprovou 5 bilhões e 700 milhões para que parlamentares políticos possam fazer campanha com verba pública. Pois é, por que não pode aprovar aí também uma ajuda de pelo menos um mês de auxílio emergencial? Entendeu? Para a semana começa o recesso no Congresso, mas aí essa decisão de assinar uma medida provisória pode ser com o presidente. Ele assina e está valendo. Pelo menos um mês, presidente. Ajude. Poderão ser 25 milhões de prováveis apoios para o senhor. Se o senhor está numa campanha eleitoral para o ano, vai precisar de todo o apoio possível. Para o ano já não pode mais prorrogar, mas esse ano ainda dá tempo, a lei permite.
Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Um excelente início de semana a todos. Tchau, tchau.